A voz dela cortou o ar do cartório como faca. Não foi sussurro, não foi comentário velado, não foi aquele tipo de veneno que ela costumava servir embrulhado em sorriso e preocupação. Foi grito. Limpo, alto, sem cerimônia, do tipo que faz as pessoas nas mesas ao redor levantarem os olhos dos papéis e ficarem completamente paradas. Ela é uma empregada interesseira. 3 palavras que ela jogou no meio daquela sala de cartório como se fossem uma sentença, como se tivesse o direito de me definir num lugar público com a voz no volume máximo e o dedo apontado na minha direção. Eu fiquei em silêncio, não porque não tinha o que dizer, não porque estava paralisada ou com medo ou sem reação. Fiquei em silêncio porque aprendi, ao longo de anos vivendo perto de Cristiane, que o silêncio estratégico é a resposta mais poderosa que existe para quem grita. Quem grita quer reação, quer o caos, quer te ver tropeçar nas próprias palavras enquanto tenta se defender. E eu não ia dar isso a ela, não naquele dia, não naquele momento em que eu sabia, com uma clareza que ela ainda não tinha, o que estava prestes a acontecer. O advogado, Dr. Marcos, um homem de uns 55 anos com óculos de grau e aquela paciência particular de quem passa os dias lidando com as piores versões das pessoas em momentos de herança e inventário, olhou para Cristiane por cima dos óculos com uma expressão que não era julgamento, mas era firme. E então virou para ela e fez a pergunta que mudou tudo. A senhora sabe o que esse documento significa? O rosto dela ficou pálido. Não gradualmente, de uma vez, como quem recebe um balde de água fria. Os olhos arregalaram, a boca abriu e saiu, numa voz completamente diferente do grito de 30 segundos atrás, pequena e sem chão. Espera. O quê? Ela não esperava por isso. Eu sabia que não esperava. Tinha passado semanas sabendo que ela não esperava. E esse conhecimento era o único conforto que eu carregava nos dias em que a situação pesava demais. Nos dias em que eu me perguntava se tinha força suficiente para chegar até aquele momento. Mas antes de eu te contar o que estava escrito naquele documento e o que aconteceu depois que a cor saiu do rosto da Cristiane naquela sala de cartório, preciso que você entenda como chegamos até ali. Porque essa história não começa num cartório. Ela começa numa cozinha. Meu nome é Eliane. Tenho 38 anos, sou natural de Governador Valadares e fui trabalhar como doméstica na casa da família Monteiro quando tinha 23. Não por falta de opção no sentido de que não havia nada mais, mas por opção mesmo, porque era o que eu sabia fazer bem, o que eu tinha aprendido com minha mãe que trabalhava em casa de família desde os 16 e porque a remuneração era boa e as referências da família eram as melhores que alguém me deu naquela época. A casa era grande, organizada, daquele tipo de lar que você entra e sente que foi construído com cuidado ao longo de muitos anos. O seu Francisco, o patriarca, era viúvo havia 4 anos quando cheguei. Tinha 2 filhos adultos, o Rodrigo, que morava com ele e trabalhava na empresa da família, e a Cristiane, que morava em apartamento próprio, mas aparecia com uma regularidade que eu aprendi a reconhecer pelo som da chave na fechadura. Fui contratada para cuidar da casa e auxiliar no cuidado do seu Francisco, que tinha uma saúde que exigia atenção, mas não era dependente. Fazia as refeições, organizava os cômodos, acompanhava nas consultas médicas quando o Rodrigo não podia, ficava por perto. Era um trabalho que eu levava a sério, porque aprendi desde cedo que qualquer trabalho que você faz com descuido tem o tamanho do descuido que você coloca nele. O seu Francisco era um homem de poucas palavras e muita observação, daquele tipo que fica quieto numa sala, mas sabe exatamente o que está acontecendo em cada canto. Nos primeiros meses, a nossa relação era estritamente profissional, o que eu prezava. Com o tempo, foram surgindo conversas, primeiro curtas, depois mais longas, primeiro sobre o cardápio da semana e depois sobre tudo, sobre a cidade onde ele tinha crescido, sobre a empresa que tinha construído do zero, sobre os filhos, sobre a mulher que tinha perdido e que ele ainda mencionava com aquela ternura de quem não aceita que o amor cabe no passado. Aprendi a gostar dele. Não do jeito que a Cristiane sempre insinuou, nunca daquele jeito. Aprendi a gostar com o respeito de quem reconhece em outra pessoa uma integridade que é rara. E ele, com o tempo, demonstrava o mesmo. A Cristiane nunca gostou de mim. Isso ficou claro desde a primeira semana. Não por nada que ela dissesse diretamente,
mas por aquele conjunto de sinais pequenos que, somados, constroem uma mensagem inequívoca. O jeito de me cumprimentar sem me olhar. O jeito de inspecionar os cômodos depois que eu tinha limpado, como quem espera encontrar algo errado. O jeito de conversar com o pai em voz baixa quando eu estava no corredor e a conversa parar quando eu aparecia. Aprendi a conviver com isso. Não porque me encolhi, mas porque escolhi não gastar energia em batalhas que não precisavam ser travadas naquele momento. O meu trabalho era cuidar da casa e do seu Francisco, e eu fazia isso com a dedicação que trazia desde antes de conhecer a família Monteiro. Se a Cristiane não gostava de mim, tudo bem. Não precisava gostar. Precisava respeitar o trabalho que eu estava fazendo. E isso por um tempo pareceu funcionar numa espécie de equilíbrio frio, mas funcional. O que eu não sabia ainda era que aquele equilíbrio tinha prazo de validade. Que à medida que a relação entre mim e o seu Francisco foi crescendo em respeito e confiança, a Cristiane foi interpretando cada avanço dessa relação como uma ameaça que ela precisava conter. Cada vez que o seu Francisco me pedia opinião sobre alguma coisa, cada vez que ele mencionava meu nome para alguém com aquele tom de quem confia, cada vez que eu estava presente num momento que ela julgava ser território exclusivo dela como filha, eu via nos olhos da Cristiane aquele brilho específico de quem está catalogando, planejando, esperando o momento certo. O momento certo, eu fui descobrindo, ela estava construindo com muito mais cuidado do que eu tinha percebido. Mas antes de continuar, se você está gostando dessa história, deixa o seu like e se inscreve no canal agora. Me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Isso me mostra que não estou falando sozinha. Agora vamos em frente, porque o que vem a seguir vai te mostrar até onde a Cristiane foi para me tirar da vida daquela família. Os ataques da Cristiane começaram de um jeito que eu reconheci, porque já tinha visto antes em outras formas. Não eram confrontos diretos, eram manobras, pequenas, calculadas, projetadas para criar dúvida sem deixar impressão digital. A primeira foi uma conversa que ela teve com o Rodrigo, o irmão, que eu soube por acaso quando ele me chamou para esclarecer uma coisa que ela tinha dito. Segundo ela, eu estava ficando próxima demais do pai, o que num contexto de empregada doméstica e patrão idoso, tinha uma conotação que ela não precisou explicitar para que o veneno funcionasse. Rodrigo me chamou no corredor, constrangido, e disse que a irmã estava preocupada. Eu o olhei nos olhos e disse: Rodrigo, se você tiver alguma dúvida sobre o meu trabalho ou sobre o meu comportamento, me fale diretamente. Estou aqui para esclarecer qualquer coisa. Ele ficou sem jeito, pediu desculpas, disse que era só para deixar registrado. Eu agradeci e voltei ao que estava fazendo, mas a sementinha tinha sido plantada. E a Cristiane sabia que tinha sido. A segunda manobra foi mais direta. Ela começou a aparecer na casa com uma frequência que triplicou nos meses seguintes, sempre com alguma justificativa plausível, sempre ficando mais tempo do que o necessário, sempre encontrando alguma coisa para comentar sobre o jeito como eu fazia as coisas. A comida estava temperada diferente. O quarto do pai estava arrumado de um jeito que não era o jeito que ele gostava. A louça estava em prateleira errada. Pequenas correções, cada uma irrelevante sozinha, mas somadas, criando a narrativa de que eu era incompetente ou descuidada, ou as duas coisas. Eu anotava tudo, não com raiva, com método, data, o que ela disse, quem estava presente. Tinha aprendido desde cedo que a memória é traiçoeira e que quando uma situação chega ao ponto em que precisa ser apresentada a alguém, os detalhes são o que fazem a diferença entre ser acreditada e não ser. O seu Francisco, nesses meses, foi ficando mais quieto. Não do jeito de quem está concordando com a irmã, do jeito de quem está observando e processando. Ele me perguntou uma tarde, enquanto eu preparava o almoço, se eu estava bem. Só isso, se eu estava bem. A pergunta era simples, mas o jeito que ele fez, direto, olhando para mim como se a resposta importasse de verdade, me desarmou um momento. Estou, seu Francisco. Obrigada por perguntar. Ele ficou um tempo me olhando. Depois disse: Você não precisa se defender de nada, Eliane. Eu sei o que está acontecendo e sei o que é verdade. E voltou ao jornal. Não falamos mais sobre isso naquele dia, mas aquela frase ficou comigo com a textura de coisa importante, de coisa que ia precisar ser lembrada.
A terceira manobra foi a mais cruel porque envolveu uma mentira. Cristiane foi até o Rodrigo com uma história de que eu tinha sido vista remexendo em gavetas do escritório do pai. Não houve testemunha. Não houve prova. Só a palavra dela, entregue com aquele tom de "não quero criar problema, mas acho que você precisa saber". O Rodrigo me chamou de novo, dessa vez com menos constrangimento e mais firmeza, e me perguntou se eu tinha algum motivo para entrar no escritório do pai sem autorização. Respirei fundo antes de responder. Rodrigo, entro no escritório do seu pai todos os dias para limpar. Isso está no meu acordo de trabalho desde o primeiro dia. Se a Cristiane viu algo que a preocupou, ela pode me perguntar diretamente, mas eu não remexo em gaveta de ninguém. Nunca fiz isso. Ele ficou me olhando por um momento. Vi nele a dúvida de quem não sabe em quem acreditar quando dois lados apresentam versões diferentes. E entendi, naquele momento, que a Cristiane estava jogando exatamente com isso. Ela não precisava que ninguém provasse que eu era culpada. Precisava só que a dúvida existisse. Uma dúvida pequena, persistente, que fosse crescendo. Naquela noite liguei para minha amiga Sônia, que me conhece desde os 20 anos e que tem aquela capacidade de ouvir tudo sem julgamento antes de falar. Contei cada detalhe. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: "Eli, você tem que continuar fazendo o seu trabalho do jeito que sempre fez. Não muda nada. Não se defende o tempo todo, porque quem se defende o tempo todo parece culpado. Faz o seu trabalho e deixa o tempo trabalhar por você." Era o conselho mais difícil de seguir e o mais correto ao mesmo tempo. Continuei. Acordava cedo, fazia o café do seu Francisco do jeito que ele gostava, forte, sem açúcar, com uma fatia de pão integral do lado. Acompanhava nas consultas. Organizava os remédios na ordem certa. O da pressão antes da tireoide, o suplemento com o almoço, a aspirininha antes de dormir. Lia para ele nos dias em que a vista cansava demais, às vezes por horas, romances históricos que ele adorava e que eu aprendi a gostar junto com ele. E fui guardando cada detalhe do que a Cristiane fazia, cada mentira, cada insinuação, cada conversa que eu ouvia sem ser percebida, cada comentário que ela fazia para o Rodrigo com voz de preocupação genuína e coração de manobra calculada. Porque o seu Francisco estava ficando mais fraco. Eu via. Ele via também, e talvez por isso, nos últimos meses daquele ano, ele começou a fazer coisas que eu só entenderia completamente depois. Ligações longas com o Dr. Marcos, o advogado de família, que às vezes duravam mais de 1 hora atrás da porta fechada do escritório. Uma tarde em que ele me chamou na sala com aquela voz tranquila de sempre e me pediu que assinasse uns documentos, dizendo que eram só uma formalidade administrativa, com aquele jeito sereno de quem sabe exatamente o que está fazendo, mas não precisa de drama nem de explicação longa para fazer. Eu assinei. Não porque era ingênua, mas porque em 5 anos de convivência diária, o seu Francisco Monteiro nunca tinha me pedido uma coisa sequer que eu precisasse questionar. E a confiança construída com consistência ao longo de anos é o tipo de coisa que merece ser honrada. Só entendi completamente o que eram aqueles documentos quando o Dr. Marcos me ligou, 3 semanas antes do cartório, numa tarde de quinta-feira com chuva leve lá fora, e me contou tudo com aquela voz pausada de quem está passando uma informação que sabe ser pesada e quer ter absoluta certeza de que está sendo compreendida palavra por palavra. Fiquei em silêncio, ouvindo até o fim. Quando ele terminou, fiz 2 perguntas. Ele respondeu as 2. E então eu disse, com uma calma que eu mesma me surpreendi: "Entendi, Dr. Marcos. Estarei lá na data marcada." E estive, com o blazer mais sério que eu tinha, as mãos quietas no colo e o coração batendo no ritmo de quem passou semanas se preparando para um momento que sabia que ia chegar. O ponto de ruptura veio numa manhã de segunda-feira, 42 dias antes do cartório, num momento que eu não tinha planejado, mas que depois entendi ter sido necessário. O seu Francisco tinha tido uma noite ruim. Não era incomum naquela fase. As noites dele eram irregulares. Às vezes dormia bem, às vezes ficava acordado até tarde com aquele tipo de insônia que não é nervosismo, mas é o corpo pedindo coisas que a cabeça ainda não entendeu. Eu sabia dessas noites porque eu ouvia se mexer, porque às vezes ele me chamava para um copo d'água ou só para conversar um pouco até o sono voltar.
Não me importava. Era parte do que eu estava ali para fazer. Naquela manhã de segunda, ele estava mais quieto que o normal, mais dentro de si, com aquela expressão de quem está carregando um pensamento pesado. Eu servi o café, sentei do lado por um momento e ele me olhou e disse, sem preâmbulo, sem preparação: Cristiane esteve aqui ontem à noite. Eu não sabia disso. Não tinha ouvido ela chegar. Quando saí para o mercado, quando você saiu. Uma pausa. Ela tentou me convencer a te dispensar, Eliane. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo barulho da rua lá fora, um carro passando, um cachorro latindo 2 casas adiante, coisas normais do mundo acontecendo enquanto aquela frase pousava entre nós. O que o senhor respondeu? Ele pegou a xícara de café com aquela lentidão de quem tem todo o tempo do mundo. Tomou um gole. Depois disse, respondi que ela não manda na minha casa. Uma pausa longa. E respondi que já tinha tomado as providências necessárias, que ela precisava se preocupar com a própria vida. Não perguntei o que eram as providências. Ele não explicou. Mas havia no jeito que ele disse aquilo algo definitivo, como porta que fecha com cuidado, mas fecha de vez. Naquela tarde, depois que ele foi descansar, eu fui ao meu quarto, sentei na cama e fiquei olhando para o teto por um tempo considerável. Não chorei, mas senti o peso do que estava acontecendo de um jeito que antes eu tinha conseguido manter a distância. A Cristiane estava tentando me tirar, não por maldade abstrata, por medo concreto. Medo de que eu importasse para o pai dela de um jeito que ela não conseguia controlar. Medo de que a lealdade que o seu Francisco demonstrava por mim representasse algo que ela interpretava como ameaça ao que ela achava que era seu. E compreender a motivação não tornava a situação menos real. Tornava mais clara. E clareza, aprendi, é o recurso mais útil que existe quando você está no meio de uma guerra que não pediu para travar. Liguei para Sônia de novo. Ela ouviu tudo. Dessa vez em silêncio mais longo que o normal. Depois disse, Eli, você precisa de um advogado trabalhista. Não para brigar agora, só para saber exatamente onde você está e o que seus direitos são se as coisas piorarem. Era um conselho prático e sólido, o tipo que a Sônia sempre dava, e eu segui. O advogado que ela me indicou, o Dr. Péricles, era jovem, direto e ouviu minha situação inteira numa reunião de 1h30 sem me interromper uma vez. No final, fez anotações, me explicou meus direitos com clareza e disse algo que ficou comigo. Você está numa posição mais sólida do que pensa. Continue fazendo o seu trabalho. Continue documentando e não reaja a provocações, porque a primeira pessoa que reagir vai parecer o problema. Continuei. Com a diferença de que agora eu documentava de forma ainda mais sistemática. Datas, horários, testemunhas quando havia, conteúdo das conversas enquanto ainda estava fresco. O caderno virou 2. Os 2 viraram um arquivo no celular com fotos das anotações em ordem cronológica. Foi nesse período que o seu Francisco me chamou de novo ao escritório. Dessa vez, havia um segundo documento, diferente do primeiro, que ele me pediu que lesse com atenção antes de assinar. Li. 2 vezes. O Dr. Marcos estava do lado, presente por videoligação numa tela pequena na mesa. Quando terminou a leitura, o seu Francisco me olhou e perguntou, Você concorda? Eu o olhei de volta. Concordo, seu Francisco, mas o senhor não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso, ele disse com aquela firmeza tranquila que era a marca dele. Quero, assinei. O Dr. Marcos registrou tudo. E na semana seguinte, quando a Cristiane apareceu na casa com uma energia diferente, mais tensa, mais calculada, eu percebi que algo tinha vazado. Não os detalhes, mas o cheiro de que alguma coisa estava diferente. Ela ficou me olhando durante o almoço de um jeito que eu nunca tinha visto nela, tentando ler o que eu sabia ou não sabia, tentando encontrar alguma fissura que indicasse onde estava pisando. Não encontrou nada. Porque eu tinha aprendido naquele longo período de silêncio estratégico que o rosto calmo é a maior armadura que existe, e o meu estava completamente sereno. 38 dias depois, o Dr. Marcos me ligou com a data do cartório. Anotei no caderno. Deitei cedo. Dormi bem, de um jeito que me surpreendeu, o sono sólido de quem não tem mais nada escondido e sabe exatamente o que vai acontecer no dia seguinte. Estava pronta. Mas antes de ir, quero te contar o que aconteceu na tarde anterior ao cartório, porque foi o momento mais revelador de tudo. A Cristiane apareceu na casa no fim do dia. Encontrou-me sozinha na cozinha.
Ficou na entrada me olhando por um segundo e então disse sem rodeio: "Você acha que vai sair dessa bem?" Eu continuei picando a cenoura. "Não sei do que você está falando." "Sabe sim." Ela pousou a bolsa no balcão. "Você passou 5 anos aqui construindo uma posição perto do meu pai." "Acha que não percebo?" Parei a faca. Me virei. O que eu estava fazendo era o meu trabalho. Desde o primeiro dia. "Seu trabalho." Ela riu sem humor. "Você foi muito além do trabalho, Eliane. E isso tem consequências." Eu a olhei por um momento longo, sem desviar o olhar, e disse a coisa mais verdadeira que já disse a ela em 5 anos. "Cristiane, o seu pai é um homem justo. Sempre foi. Pessoas justas tomam decisões justas. Você devia ter mais fé no pai que tem." Ela ficou me encarando. Depois saiu sem responder. Naquele momento soube que ela não tinha ideia do que estava vindo. Toda a pressão, toda a campanha de semanas era baseada em suposição e medo, não em conhecimento real. A incerteza, descobri, é mais difícil de aguentar do que a verdade para quem precisa de controle para respirar. No dia do cartório, acordei às 6. Tomei banho demorado, vesti o blazer escuro, prendi o cabelo, me olhei no espelho. E fu. O cartório ficava num andar térreo de um prédio discreto no centro da cidade, daqueles que você passa na rua sem notar, com porta de vidro fosco e recepção de madeira clara. Cheguei 10 minutos antes. O Dr. Marcos já estava lá, me cumprimentou com um aperto de mão firme e um aceno sutil que era ao mesmo tempo profissional e humano. Sentei na cadeira que ele indicou e fiquei quieta, com as mãos no colo, observando a sala encher. O Rodrigo chegou em seguida, me cumprimentou com uma cordialidade um pouco tensa, daquele jeito de quem não sabe exatamente o que está prestes a acontecer, mas sente que algo está diferente. Sentou do outro lado da mesa. E então, 3 minutos antes do horário marcado, a Cristiane entrou. Ela estava impecável, como sempre. Roupa bem passada, cabelo arrumado, aquela postura de quem ocupa o espaço com intenção. Varreu a sala com os olhos rapidamente, me viu, e por uma fração de segundo, o rosto dela mudou antes de voltar ao neutro controlado. Ela não esperava me ver ali. Eu sabia que não esperava, porque o Dr. Marcos não tinha informado a pauta completa a nenhuma das partes, apenas que havia documentos a serem formalizados. Ela se sentou. Me olhou de novo, dessa vez com mais atenção, tentando ler alguma coisa no meu rosto. Não encontrou nada porque eu tinha praticado o rosto calmo por semanas inteiras. Desviei o olhar para o Dr. Marcos com naturalidade. Ele começou. Explicou o contexto geral. O seu Francisco Monteiro, no pleno exercício de suas faculdades mentais, devidamente atestadas por laudo médico de data recente, havia protocolado um conjunto de disposições patrimoniais e contratuais que seriam formalizadas naquela reunião. Tudo dentro da lei. Tudo documentado com antecedência e testemunhas idôneas. A Cristiane ouvia com aquela expressão de quem está esperando confirmação de algo que já sabe e está impaciente com os preliminares. Quando o Dr. Marcos mencionou os bens da família, ela se ajeitou na cadeira com uma microexpressão de satisfação que eu percebi e que ela provavelmente achou que ninguém percebeu. O Dr. Marcos continuou. Descreveu o imóvel principal, os investimentos, as cotas da empresa familiar. Tudo distribuído entre os herdeiros formais de acordo com o que havia sido registrado em vida. A Cristiane ia assentindo levemente enquanto ouvia, como quem está conferindo uma lista que já conhece. E então, o Dr. Marcos pegou um segundo envelope. "Há uma disposição adicional", ele disse, com aquela voz pausada de quem conhece o peso do que está prestes a ler, referente a um contrato de reconhecimento e compensação por serviços prestados, celebrado entre o Sr. Francisco Monteiro e a Sra. Eliane dos Santos, em caráter irrevogável, devidamente registrado neste cartório sob o número... A Cristiane se mexeu na cadeira. O Dr. Marcos continuou lendo. O valor estava ali, claro, em reais, por extenso, como exige a formalidade dos documentos notariais. Era o resultado de 5 anos de dedicação, calculados com uma generosidade que eu não tinha ousado prever quando assinei os papéis, porque o seu Francisco nunca me disse o número, só disse que havia uma compensação justa. O número era mais do que justo, era o tipo de coisa que redefine o que você considera possível. Foi exatamente nesse momento,
Nesse instante em que as palavras do Dr. Marcos pousaram na sala com toda a sua concretude legal e irrevogável, que a Cristiane se levantou, não gradualmente. De uma vez, a cadeira raspando no chão, o corpo inteiro se erguendo com uma energia que era pânico disfarçado de indignação, e gritou: "Ela é uma empregada interesseira!" A voz dela encheu a sala. O funcionário da recepção olhou através do vidro. O Dr. Marcos não se mexeu. O Rodrigo fechou os olhos. Eu fiquei completamente parada, com as mãos no colo, sem alterar um músculo do rosto. Meu pai não estava em condições de tomar uma decisão dessas. Ela manipulou ele. Esse documento não tem validade. O Dr. Marcos esperou ela terminar. Depois, com a mesma voz calma, disse: "A senhora sabe o que esse documento significa?" Ela parou. A pergunta era simples demais para ter resposta simples. Vi o exato instante em que ela entendeu que não era só o valor, era a irrevogabilidade. Era o laudo médico atestando a capacidade plena do pai. Era a data de registro que antecedia em meses qualquer argumento de manipulação. Era o fato de que o seu Francisco tinha construído aquilo com o cuidado de quem sabia exatamente o que fazia e queria garantir que não havia brechas. "Espera, o quê?" A voz dela era outra, pequena, sem chão. O Dr. Marcos abriu o segundo documento. O Sr. Francisco também registrou uma carta a ser lida neste ato. Colocou os óculos. Leu: "Eliane, você cuidou de mim com uma dignidade que não consigo retribuir completamente. Mas tentei. Para meus filhos, ela não é uma ameaça. Ela é o exemplo do que eu esperava que vocês fossem." O Rodrigo baixou a cabeça. A Cristiane ficou parada olhando para o documento com a expressão de quem procura saída num quarto sem janela. O Dr. Marcos me pediu que assinasse o recibo. Assinei com letra caprichada porque minha mãe sempre disse que a letra diz quem a pessoa é. Me levantei. Agradeci ao Dr. Marcos. Cumprimentei o Rodrigo, que me olhou com vergonha e reconhecimento misturados. E olhei para Cristiane uma última vez. Ela não disse nada. Eu também não. Os documentos tinham dito tudo. Peguei a bolsa, atravessei a sala, abri a porta de vidro e saí para o sol da manhã. Fiquei parada na calçada por um momento, deixando o sol bater no rosto. Não era um sol dramático. Era só o sol de uma manhã comum, daquele jeito que o sol aparece quando você não pediu por ele e ele está ali de qualquer forma. Respirei fundo. Uma vez, duas. Havia uma sensação no peito que levei um tempo para nomear. Não era alegria exatamente, era algo mais quieto. O que você sente quando uma verdade carregada por muito tempo finalmente fica em pé no mundo sem que você precise segurá-la. Pensei na minha mãe. Ela trabalhou em casa de família por 30 anos, sempre chegando antes dos outros acordarem, com aquela dignidade silenciosa de quem sabe o valor do que faz sem precisar de confirmação. Só quando cresci, entendi o tamanho dessa força. Pensei no seu Francisco, naquelas tardes de leitura, naquele aperto de mão na noite anterior, na carta que ele escreveu com letra trêmula de quem estava com pressa de deixar registrado o que precisava ser dito. Nas palavras que escolheu sabendo que iam precisar ser ouvidas numa sala assim, na presença de quem tentaria contestá-las. Ele sabia. E mesmo assim, me escolheu. Não apesar de quem eu era. Por causa de quem eu era. Tirei o celular. Liguei para Sônia. Ela atendeu no segundo toque. "Como foi?" Eu sorri para o sol. Foi só. Do jeito que tinha que ser. Ela fez aquele barulho de alívio que não é palavra. É só som. "Vou buscar você. Você merece um almoço." Eu merecia. E pela primeira vez em muito tempo, não me senti estranha aceitando isso. O almoço com a Sônia durou 3 horas. Não porque tínhamos muita coisa urgente a resolver, mas porque às vezes você precisa sentar com alguém que te conhece de verdade e deixar o tempo andar devagar por um momento. Ela me ouviu contar tudo com aquela atenção dela que é rara, o tipo de escuta que não está esperando você terminar para dar opinião, está de fato presente em cada palavra. Quando terminei, ela ficou quieta por um momento e depois disse: "Seu Francisco foi um homem muito bom." "Foi", eu concordei, "e ele soube exatamente o que estava fazendo." "Soube." Ela pegou o copo. "Você está bem de verdade?" Pensei na pergunta antes de responder. Não porque não sabia a resposta, mas porque queria dar a resposta certa, não a mais fácil. "Estou", disse. "Estou daquele jeito de bem que não é euforia."
É solidez. Sabe quando você fica em pé depois de uma coisa pesada e percebe que as pernas aguentaram? É assim. Ela assentiu. Entendeu sem precisar de mais explicação, porque me conhece bem o suficiente para saber que não exagero nem nas palavras boas, nem nas ruins. As semanas seguintes foram de uma reorganização que aconteceu em silêncio, sem drama adicional, sem confrontos que eu não tinha mais energia nem interesse em travar. A Cristiane tentou contestar o documento por intermédio de um advogado dela. O Dr. Marcos me ligou para informar, com aquela calma de quem não está preocupado, que o registro era sólido, que o laudo era inequívoco, que não havia base legal para contestação bem-sucedida e que provavelmente o próprio advogado dela iria comunicar isso à cliente em breve. Comunicou. A contestação foi abandonada 2 semanas depois. O Rodrigo me ligou num sábado de manhã. Atendi sem saber bem o que esperar. Ele ficou em silêncio por um segundo e depois disse: "Eu queria pedir desculpas, Eliane. Eu deveria ter prestado mais atenção. Deveria ter questionado mais o que a Cristiane dizia sobre você. Eu deixei o pedido pousar antes de responder. Você está pedindo desculpas porque quer ou porque acha que deve?" Uma pausa. "Porque quero e porque é verdade. Então aceito. Obrigada por ligar. Não nos tornamos próximos depois disso. Não era o que nenhum dos dois precisava. Mas havia um respeito real naquela ligação, do tipo que se constrói quando alguém escolhe a honestidade em vez do conforto. E isso eu valorizo. A Cristiane não me ligou. Não esperava que ligasse. Talvez um dia, quando o choque assentar e o luto pelo pai se reorganizar internamente, ela consiga olhar para a situação de um ângulo diferente. Talvez não. Não é mais responsabilidade minha. O que ficou comigo, o que fica até hoje quando penso nessa história inteira, não é o documento, não é o valor, não é nem o momento do cartório, por mais que ele tenha sido o ponto de chegada de tudo. O que fica é o seguinte: o seu Francisco Monteiro, um homem que tinha todos os motivos do mundo para olhar para mim e ver só uma empregada, olhou e viu uma pessoa com dignidade, com consistência, com o tipo de caráter que não precisa de circunstância boa para aparecer, porque está lá o tempo todo, no dia fácil e no dia difícil, na presença de quem aplaude e de quem despreza. Ele viu isso e escolheu nomear, com papel, com assinatura, com número de registro em cartório, com a seriedade de quem sabe que o mundo às vezes precisa de documento para acreditar no que devia ser óbvio. Eu cresci ouvindo da minha mãe que trabalho honesto não precisa de aprovação para ter valor, que o valor está no trabalho, não em quem aprova. Levei esse ensinamento para dentro de cada casa que trabalhei, para cada cômodo que organizei, para cada refeição que preparei. E aprendi, ao longo de todos esses anos, que minha mãe estava certa, mas que havia uma camada a mais que ela não disse, talvez porque não fosse necessário dizer, talvez porque ela já sabia que eu ia descobrir sozinha no momento certo. A camada a mais é esta: quando você faz seu trabalho com honra, consistentemente, sem abrir mão da sua dignidade, mesmo quando o ambiente pressiona para você abrir, você constrói alguma coisa que não tem nome claro, mas que as pessoas sentem. Uma espécie de presença real que não precisa de discurso nem de defesa, que fala por si mesma, que, quando o momento certo chega, encontra quem a viu o tempo todo e escolheu, com o cuidado de quem leva as coisas a sério, deixar registrado. Se você está me ouvindo agora e já foi chamada de interesseira, de oportunista, de alguém que não merece o lugar onde está, eu quero te dizer uma coisa com toda a clareza que consigo colocar em palavras. A pessoa que diz isso sobre você está com medo. Medo de que você seja exatamente o que aparenta ser. Medo de que o trabalho honesto tenha mais peso do que o sobrenome, a origem ou o endereço. Medo de que a dignidade não precise de berço para ser reconhecida. Não entregue sua dignidade para acalmar o medo de ninguém. Não se diminua para caber num espaço que foi desenhado pequeno para te acomodar. Continue fazendo o seu trabalho. Continue sendo quem você é, com a consistência de quem não precisa de plateia para se comportar bem. O tempo e as pessoas certas vão saber reconhecer. Eu demorei anos para entender que a Cristiane não me odiava por nada que eu tivesse feito. Me odiava por algo que eu era, por representar, só existindo, a possibilidade de que valor não vem de origem,
de que respeito não precisa ser herdado. Essa possibilidade a ameaçava porque desfazia o critério que ela usava para se sentir superior. E quando o critério desaparece, o que sobra é só a pessoa. Sem hierarquia, sem apoio externo. O seu Francisco nunca precisou dessa hierarquia. Era o tipo de homem que julga pelo que vê, não pelo que ouve. Ele me viu, e o que viu foi suficiente. Não vou fingir que a vida ficou fácil depois do cartório. Uma injustiça foi corrigida, uma verdade foi nomeada publicamente, e eu saí de lá com algo mais valioso do que o que estava no documento. A confirmação de que o meu jeito de fazer as coisas, silencioso, consistente, sem abrir mão de mim mesma, mesmo sob pressão, tinha valido a pena. Minha mãe está viva. Contei para ela no mesmo dia. Ela me ouviu na cadeira dela de sempre, quieta até o fim. Depois disse: "Eu sabia que ia dar certo, minha filha. Eu sempre soube. Ela me criou bem. Eu honrei isso." E o seu Francisco reconheceu. Se essa história tocou em você, se você se reconheceu em algum momento dela, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você já foi julgada pelo trabalho que faz ou pela origem que tem? O que você fez? Sua história importa tanto quanto a minha. Vamos construir aqui um espaço de mulheres que não se encolhem, que fazem seu trabalho com honra e que sabem que dignidade não precisa de aprovação para existir. Nos vemos no próximo relato.